Olá, minhas queridas irmãs, aqui é o pastor André Escordamari que está falando, da Igreja Presbiteriana de Canela. É muito bom estar aqui com vocês nesse momento. A Edirlene pediu para que eu gravasse um vídeo a respeito do breve catecismo de Westminster, das perguntas 91 até a pergunta 99. Essa sessão do breve catecismo de Westminster vai começar a tratar a respeito dos deveres que os seres humanos têm diante de Deus. Então, ele começa falando a respeito do objetivo geral da existência do homem, depois ele passa o que nós devemos entender a respeito de Deus, o que devemos entender a respeito da obra de Deus e da sua salvação, de como isso nos atinge. E agora, então, essa terceira parte, começando na pergunta 91, vai falar um pouquinho a respeito do dever que nós, enquanto criatura de Deus, temos diante dele. E o Catecismo Menor, ele acaba trazendo algumas verdades e algumas distinções muito importantes. Ele primeiro fala, então, a respeito do dever de todo homem. Ele vai falar, então, não importando qualquer tipo de diferença, todos os homens, todas as criaturas de Deus, seres humanos, desde sempre, precisam obedecer à sua vontade revelada. Essa é a primeira verdade que o Catecismo Breve quer nos trazer. A vontade revelada de Deus, aquilo que Ele nos traz através da sua palavra, é o que nós devemos fazer diante dele. É a nossa obediência. Simples. Você pode constatar, através de muitos textos bíblicos, que muitos homens acabaram desagradando a Deus, não só porque as suas intenções eram ruins e as suas obras eram ruins, mas porque explicitamente esses homens estavam desobedecendo uma ordem de Deus. Então, o que agrada mais a Deus, no fim das contas, é a obediência à sua vontade. Só que o catecismo também é sensível a uma questão de nós entendermos que nem toda a estrutura humana, nem todos os seres humanos estão em condição igual diante de Deus. Porque há aqueles que o catecismo chama de regenerados e daqueles que ele chama de não regenerados. No fim das contas, a palavra revelada de Deus, a sua vontade revelada, a sua lei, como ele chama ali no catecismo, ela vai servir para ambos. Para aquela pessoa que ainda não conhece a Deus, é necessário que a lei aponte para ela o pecado e a consciência do não cumprimento perfeito dessa lei. Então o catecismo vai desenvolvendo, dizendo que essa vontade revelada de Deus e a lei de Deus pode ser resumida no que ele chama de lei moral, ou até nos 10 mandamentos, ou seja, é aquilo que basicamente Deus requer de todos os homens. Aqueles que não são cristãos não conseguem obedecer perfeitamente à lei de Deus e, olhando para essa lei, deveriam se arrepender e deveriam entender que só há um Salvador e só há um Senhor. Então, nenhum homem, através da lei, consegue ser justificado diante de Deus. Ele também menciona a ideia do pacto das obras e do pacto da graça. Aqueles homens que ainda não conheceram a Deus como Senhor e Salvador permanecem debaixo do pacto das obras, tentando obedecer a Deus, que através da sua lei diz o que é bom, o que é agradável, mas nunca conseguindo atingir isso. Então, a lei aponta para a graça de Deus no Evangelho e em Cristo. Só que para nós que já conhecemos a Deus e já fomos salvos por Ele, a lei revela a vontade de Deus para a nossa vida. Nós obedecemos a lei não para ser salvos, mas porque já fomos salvos. Então, nós que somos regenerados, devemos prestar obediência a Deus, uma obediência sincera, de coração, mas de acordo com a sua palavra revelada. Então, a lei moral, ela vai guiar a nossa vida para que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus. E é assim que ele termina, então, essa pequena sessão, porque depois ele vai falar explicitamente a respeito dos 10 mandamentos e como eles são aplicados na nossa vida. Tá bom? Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus.